Mas eu gostaria hoje de ter-me no fato geral da cegueira. Assim como existe uma cegueira física, nós vemos também isto no Evangelho hoje, existe uma cegueira, eu diria, espiritual. A cegueira espiritual radical é ter olhos apenas para ver as coisas físicas deste mundo natural e não ser capazes de dar conta que detrás de toda esta grandeza está a mão de Deus, a sabedoria de Deus, o amor de Deus. Dar-nos conta que a vida é muito mais que isto que nós somos capazes de perceber agora com nossos 5 sentidos. Essa é a cegueira espiritual radical. Não ter olhos para descobrir o amor de Deus e para viver sempre buscando e perseguindo a vontade de Deus. Mas também é verdade que se nós, é verdade, não somos cegos, não? No sentido que estou dizendo, cego espiritual, nós sim, eu diria, temos pontos cegos. Eu diria que nós temos pontos cegos, ou seja, umas áreas de nossa vida que nós não conseguimos enxergar direito. Hoje eu estava dirigindo no carro, indo à paróquia para celebrar a missa, e um carro que estava diante de mim, ele começou a entrar na minha faixa, bem na minha frente. E ele não me viu, então eu bucinei, aí ele voltou e fez um sinal com a mão, como dizendo perdão, não? Por quê? Porque eu estava no ponto cego, ou seja, esse ponto no espelho retrovisor, que você não consegue ver, está tão perto que não consegue ver. Então, assim também em nossa vida, nós temos pontos cegos. Pontos de nossa vida natural que nós não vemos, coisas que nós não vemos. E por que isto é importante? Porque existem só 2 coisas que são piores que o pecado. A primeira é o desânimo, pela qual eu já não quero lutar mais, eu perdi a esperança, eu jogo a toalha e então me entrego ao pecado porque eu me desanimei. Isso é pior que o pecado, é o pior que pode acontecer, o que Jesus chama pecado contra o Espírito Santo. E a segunda coisa pior que o pecado é o engano. Ou seja, estar achando que nós estamos fazendo a coisa correta, porém estar errado. E os pontos cegos justamente se tratam deste segundo ponto. Nós temos pontos cegos e nós podemos mentir para nós mesmos. Como funciona isso? Bom, isso funciona assim, eu explicaria assim. Muitas das ideias, dos pensamentos que vêm à nossa mente, eles não são verdadeiros. Nós achamos, podemos estar convencidos de que é assim, e não é. Muitos dos sentimentos que vêm a nosso coração também não são certos, não são corretos. Porém, nós podemos actuar movidos por esse sentimento, achando que estamos sendo autênticos, que estamos sendo verdadeiros, que estamos sendo coerentes, mas o sentimento é errado. Esses são os 2 tipos de enganos, de pensamentos e de sentimentos que nós podemos ter dentro de nós mesmos. Eu te vou fazer uma pergunta. Você já aconteceu que alguma vez estava fazendo algo convencido de que estava fazendo a coisa correta, mas depois você viu as consequências, enfim, aconteceu algo e se arrependeu? Olha, eu não fiz com má intenção, eu achava que era o correto, mas depois isso tem graves consequências. Penso, por exemplo, as pessoas que pedem muitas vezes um crédito no banco, não? Quando saem do banco, meu Deus, eu amo o banco, não? Agradecidíssimos com o banco, mas quando eles depois de más decisões, depois de erros e de coisas, não conseguem pagar, não, aí o banco é um desgraçado, um banco isto, um banco aquilo. Mas todas as condições do crédito estavam no contrato que assinou o primeiro dia. Ou seja, muitas vezes nós fazemos coisas achando que estão certas, que estão corretas, mas nós não medimos bem as consequências. Podem ser 3 coisas por as quais nós erramos. Primeiro, porque não conhecemos 100% dos fatos. Segundo, porque nosso juízo é subjetivo, ou seja, é influenciado por nossos sentimentos, por nossas experiências passadas, por nossos preconceitos, por uma série de coisas internas que distorcem um pouquinho a nossa percepção da realidade. E em terceiro lugar, porque nós não conhecemos as consequências de nossas decisões e de nossas ações. Quando elas chegam, então nós mudamos e nos arrependemos. O ponto é o seguinte: nós temos pontos cegos e os pontos cegos, eu diria, eles têm 2 coisas ruins. A primeira é que os pontos se referem a nossas fraquezas, a nossos defeitos, a coisas que ameaçam nossa vida. E segundo, que eles são cegos, ou seja, eu não vejo eles. E por isso
Esos puntos cegos son muy importantes.